vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre o tema da segurança pública e o que está em jogo nessas eleições quando a gente tem tantos candidatos falando sobre segurança pública no país. O tema da segurança pública mobiliza mais o debate dos candidatos a governador do que dos candidatos ao governo federal. Esse ano, o debate sobre segurança pública não ficou menos importante. Pelo contrário, a aposta é que ele vai se mostrar cada vez mais importante para a eleição no plano federal. A gente já percebe há alguns anos que o tema da segurança pública se mantém como um dos mais debatidos nas redes sociais, por exemplo. Ele está estabilizado num patamar extremamente alto, com alguns picos, de acordo com a conjuntura. Além disso, o que a gente vê nesse momento é uma mobilização de vários candidatos que têm como suas pautas mais fortes a questão da segurança pública. São pelo menos 3 candidatos com pautas muito fortes, muito fortalecidas pela segurança pública. Por que isso? Esses candidatos estão respondendo a apelos populares que estão falando sobre crises de segurança pública, que estão falando sobre um sentimento de insegurança pública no Brasil inteiro muito forte. A gente precisa fazer uma ressalva. O tema da segurança pública é um tema extremamente complexo. Existem diversas questões que estão na ordem do dia da segurança pública ou que concernem a segurança pública e as pessoas sequer estão se dando conta. São exemplos disso os homicídios, os roubos de carga, as saidinhas de banco, esse tipo de violência que geralmente está mais em voga na mídia, mas também diversos outros casos de violência, como por exemplo o feminicídio e a violência doméstica, a violência contra a população LGBT, a violência contra defensores de direitos humanos, principalmente no campo, as violências dentro do sistema prisional, enfim. Existem uma série de violências que dizem respeito à ordem do dia da segurança pública. Mas a verdade é que nada disso está sendo debatido nesse momento. Nada disso está de fato no cerne da questão que vai influenciar as eleições desse ano. O que está no cerne do debate que vai influenciar as eleições desse ano é a questão da política da guerra às drogas. A gente tem visto, desde o primeiro dia de janeiro de 2017, uma crise se consolidar e se expandir na segurança pública nacional, ligada à questão do comércio de armas e drogas por grupos ilegais. É a chamada crise das facções do tráfico de drogas e do enfrentamento do Brasil a elas. No início de 2017, se acirrou uma coisa que já vinha acontecendo desde muito antes, em 2016, que era uma disputa nacional pelos presídios no país. Houve uma ruptura entre o Comando Vermelho e o PCC, em razão do domínio das rotas de armas e de drogas no país. Isso gerou uma série de massacres em presídios e uma onda de violência para muito além dos muros dos presídios, que matou milhares de pessoas no Brasil. Desde então, a gente vê um discurso muito grande da incapacidade do poder público de lidar e de conter essas facções do tráfico de drogas. E a gente vê um acirramento muito grande dos debates entre o cumprimento dos direitos humanos por um lado e uma política efetiva de segurança do outro, como se essas duas coisas fossem incompatíveis. Essa é a tônica do debate das eleições nesse ano. Em 2014, o Brasil atingiu a desconfortável posição de líder do ranking de homicídios no mundo, de acordo com a OMS. Desde então, a gente não foi capaz de reduzir a política de homicídios no Brasil. Ela só vem aumentando. O Anuário de Segurança Pública, lançado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que o Brasil chegou, até o final do ano passado, a quase 64 mil homicídios por ano. É um número absurdamente alto. Um número absurdamente alto que obedece a dinâmicas específicas. Os dados mais recentes do SUS mostram que 70% das pessoas no Brasil são assassinadas por arma de fogo. Ou seja, não é uma violência qualquer, é uma violência perpetrada por armas de fogo e que não acomete quaisquer pessoas. Óbvio que existe um risco muito alto de morte para a maior parte da população do Brasil, mas porque ela é negra e pobre, principalmente, e jovem. Na verdade, são os negros, pobres e jovens, principalmente os homens, que têm a maior probabilidade de morrer assassinados por armas de fogo no Brasil. Do que esses números dão conta? Que um dos maiores problemas da ordem da segurança pública no Brasil é o extermínio de parte da sua população. É uma violência que afeta uma parte da população específica e que carece de políticas específicas para reduzir essa mortalidade. Hoje, no Brasil, a gente reduziu muito a mortalidade infantil,
para ver os nossos jovens de 15 a 19 anos mortos, principalmente por assassinatos por arma de fogo. Mais 50% dos jovens que morrem entre 15 e 19 anos por causas externas morrem por assassinatos. Isso mostra que o Brasil vive uma epidemia de assassinatos que precisa ser combatida. Em geral, a gente vê crises de segurança pública mobilizadas por alguns fatores. Pioras nos indicadores de crimes contra o patrimônio, a percepção conjuntural que emerge do patamar elevadíssimo de mortes violentas e intencionais no país e conjunturas de casos que atingem a grande mídia e que ganham grande repercussão de violência sexual. No momento, o que a gente vê no Brasil é uma crise dos homicídios. O que tem chamado mais atenção e que tem estado na ordem do dia são os homicídios, principalmente aqueles puxados pelo confronto entre facções do tráfico de drogas e de armas. Nesse contexto de percepção de crise que a gente está vivendo, o que a gente vê atualmente é uma resposta de candidatos à presidência da República a esse temor, o temor de ser vitimizado por crimes de assassinato ou por qualquer outro tipo de violência urbana. Esses candidatos, eles estão mobilizando fortemente esse medo. E por que eles estão ganhando tanto espaço? A nossa Constituição estabelece como responsabilidade dos estados o tema da segurança pública. E assim foi durante muito tempo. A gente viveu muito tempo sem uma regulamentação do artigo 144 e ficava a critério da conjuntura e da decisão dos presidentes da República se eles iriam ou não intervir de forma mais planejada ou mais consistente na segurança pública ou não. A gente viveu alguns programas de segurança pública, mas o que a gente vê é que esses programas de segurança pública, eles eram muito abandonados de acordo com a conjuntura. Então a gente teve algumas iniciativas, por exemplo, no governo Fernando Henrique, e a gente teve uma iniciativa grande, por exemplo, no governo Lula, que foi abandonada pelo próprio PT no governo Dilma. A atuação do governo federal se mostrou muito intermitente, se mostrou pouco consistente. Acabou sendo de alguns apoios esporádicos aos estados e não realmente de um investimento consolidado e continuado no tempo de investimento na segurança pública. Com isso, o que a gente vê é uma clara fragilidade dos órgãos, tanto estaduais quanto federais de segurança pública, de investir em inteligência de prevenção ao crime e, de fato, controlar a criminalidade, principalmente a criminalidade homicida. A gente precisa, urgentemente no Brasil, de um esforço, de fato, nacional, que pense a segurança pública no longo prazo. O que a gente está vendo nessas eleições, nesse momento de polarização, é justamente a oposição desses debates. Alguns candidatos falando que a gente precisa investir só em políticas de prevenção, sem dar conta de que a gente precisa sim pensar numa modernização das nossas instituições policiais. Se a gente não modernizar as instituições policiais, a gente nunca vai conseguir responder de forma eficiente aos crimes, por exemplo, os crimes contra a vida. O Brasil tem um baixíssimo registro de crimes contra a vida solucionados. E de outro lado, a gente tem a resposta, que é a resposta de curto prazo, que atende diretamente aos medos, que é: vivemos numa situação de insegurança, vamos colocar mais policiais na rua e, no caso de 2 candidatos específicos, vamos liberar o porte de armas para que as pessoas, os cidadãos de bem, possam se proteger. Ora, é muito importante falar, ambos os lados são falaciosos. A gente não vai resolver o problema do crime só pensando em políticas de prevenção, embora sejam sim políticas extremamente importantes, sem as quais a gente não vai resolver o problema da segurança. E a gente certamente não vai resolver o problema da segurança colocando mais armas na rua. Como eu já disse, no Brasil, cerca de 70% das mortes violentas intencionais são causadas por armas de fogo. Vários estudos nacionais e internacionais já mostraram que mais armas iguais a mais mortes. O próprio IPEA, um órgão extremamente reconhecido, já provou que 1% a mais de armas em circulação é igual a 2% a mais de homicídios. Então, colocar mais armas na rua significará provavelmente mais dificuldade do poder público de lidar com a criminalidade armada e mais mortes. O que a gente precisa, sim, é pensar num fortalecimento institucional e numa modernização das instituições de segurança. Para mais vídeos como esse, siga o IESP nas eleições nas redes sociais.